Em 1962, um satélite minúsculo, de apenas 77 quilos, foi lançado para o espaço. E em meros 7 meses de operação, ele mudou o mundo, para sempre. Essa é a história do Telstar 1. Pois é, essas foram as palavras do lendário jornalista Walter Cronkite. Imagina a cena, ele ali, testemunhando uma coisa que parecia pura ficção científica se tornando realidade bem na frente dos olhos dele. E para a gente entender o tamanho desse poder, a gente precisa voltar para aquela primeira transmissão. Foi um momento que, literalmente, fez o Oceano Atlântico parecer do tamanho de uma tela de TV. Olha, antes do Telstar, o mundo era um lugar bem maior. Notícias de fora demoravam dias, às vezes semanas, para chegar em rolos de filme. Mas depois do Telstar, pronto. Uma conversa ao vivo entre continentes se tornou possível, pela primeira vez na história. E o mais curioso é que essa revolução toda começou de um jeito, digamos, meio atrapalhado. Super-humano, sabe? A transmissão era para ser com o presidente Kennedy, mas o sinal foi captado antes da hora. E o que apareceu? Um jogo de beisebol. Assim, do nada. E esse acabou sendo o primeiro programa de TV ao vivo a cruzar o Atlântico. Mas aí, quando o presidente Kennedy finalmente entrou no ar, uau! As palavras dele sobre economia não só cruzaram o oceano, elas mexeram com os mercados globais na hora. Foi a primeira prova de que essa tecnologia era muito mais do que só entretenimento. Era o nascimento da reação econômica global em tempo real. Mas beleza, como chegamos nesse ponto? Esse salto tecnológico não surgiu do nada, né? Ele nasceu de uma ideia genial e, claro, foi acelerado pela Guerra Fria. Pensa só na velocidade disso. A ideia surgiu lá em 1945 com o visionário Arthur C. Clarke. Parecia coisa de livro, e em 1962 já era uma realidade funcional. Essa rapidez toda foi resultado direto da competição e da ambição da corrida espacial. É que as tentativas anteriores eram como gritar para um espelho do outro lado de um vale. O sinal voltava super fraco. O Telstar não. Ele foi projetado para ser um verdadeiro megafone lá no céu. Só que, claro, construir esse tal megafone no céu não foi nada simples. Foi preciso um esforço, olha, monumental, tanto da iniciativa privada quanto do governo. Diretamente, a AT&T falou em um gasto de uns 50 milhões de dólares. Isso só no satélite experimental e na sua estação terrestre principal, lá em Andover, no Maine. Mas olha só, esses 50 milhões parecem pouco perto do investimento total. A AT&T já tinha colocado quase 1,5 bilhão de dólares no desenvolvimento da tecnologia por trás de tudo isso. É um número impressionante. E todo esse dinheiro, toda essa pesquisa, resultou nisso aí. Uma esfera de 77 quilos, com pouco menos de 1 metro de diâmetro, coberta com 3.600 células solares e por dentro pura tecnologia de ponta. A grande sacada dele, a inovação principal, era ser um repetidor ativo. Ou seja, ele não só rebatia o sinal, ele pegava o sinal, aumentava a potência em 100 vezes e aí sim mandava de volta para a Terra com força total. Então, em 10 de julho de 1962, o Telstar foi lançado. E aí começou um verão de feitos simplesmente inacreditáveis, que mudaram as regras do jogo do que era possível. E não foi só a TV, foi a primeira ligação por satélite da história. A primeira vez que sincronizaram relógios entre continentes com uma precisão absurda. E até a primeira vez que dados de computador foram enviados de um lado do oceano para o outro. Cada uma dessas coisas, sozinha, já seria uma revolução. O Telstar parecia imparável, sabe? Um símbolo de conexão. Mas aí, numa reviravolta trágica, ele foi inutilizado por um instrumento da própria Guerra Fria que ele, de certa forma, ajudava a superar. É de se perguntar, né? O satélite funcionou perfeitamente por meses, um sucesso absoluto. O que foi que deu errado assim tão de repente? A resposta é de uma ironia tremenda. Foi a radiação do próprio teste nuclear de alta altitude dos Estados Unidos, chamado Starfish Prime. A explosão que aconteceu um dia antes do lançamento criou um cinturão de radiação artificial no espaço que foi, aos poucos, danificando os componentes eletrônicos dele. E aí, depois de só 7 meses, o satélite que conectou o mundo ficou em silêncio. A vida útil dele foi breve, mas brilhante. Dá para ter uma boa perspectiva aqui. O Telstar se comunicou com a gente por apenas 7 meses, mas permanece em órbita, em silêncio, há mais de 60 anos. No fim das contas, a vida curta dele não importou tanto quanto um fato simples. Ele funcionou.
O Telstar provou que a ideia era viável, abrindo caminho para toda a rede de comunicação global que temos hoje. Hoje, o Telstar 1 continua lá em cima, um fantasma abandonado no céu. Um símbolo de conexão global, silenciado por um ato de conflito. Isso nos deixa com uma pergunta. O que a sua órbita silenciosa nos diz sobre o poder e também sobre o perigo das nossas maiores criações?